Hoje, dia 13 de dezembro de 2023, estamos na residência de Carmelinda Gonçalves Fogert, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Iria. Qual o seu nome completo? Carmelinda Gonçalves Fogert. Qual a sua descendência? Italiana, alemã? É tudo misturado. Meu pai era mais português do que, né, brasileiro puro, assim, né? E a mãe era italiana. Qual o nome dos seus pais? Antônio Gonçalves e Maria Trevelin Gonçalves. Em que cidade, município, eles nasceram? Eles nasceram, não sei bem, mas eles moravam em Bento Gonçalves. No Rio Grande do Sul. Sim. Quantos filhos eles tiveram? 9, A senhora lembra o nome de todos? que é os meus irmãos, né? Sim. Sim. A Regina é a mais velha, aí eu, Carmen, aí a Tereza, a Lorena, o Lívio, o Fiorello e o Loreno, o Juca. Aonde a senhora nasceu? Lá em Cantado, Rio Grande do Sul. Daí eu vim de lá junto com os pais. Em que data a senhora nasceu? De 1944. Que ano? 44, não, 49. Em que dia e mês que foi? Que é seu aniversário? Janeiro, 20 de janeiro de 49. de 49. Qual o seu estado civil? Casada, viúva, separada? É viúva. Eu era casada E aonde foi seu casamento? no Rio Grande, no Iraí. Em que data? Foi acho em 40 não, em 66, acho que foi. Porque foi o mesmo ano que nós íamos embora para cá, em 66. Como é o nome do seu esposo? Osmar Arlindo Fogert. Quantos filhos tiveram? 3. Como é que é o nome deles? A Gelsi, o Valmir, Paulo Fogert e a Neide. Que o Valmir é falecido. Acho que vocês lembram. Ele faleceu criança? Não, ele faleceu casado, já pai de 2 filhos. Ali naquele acidente que deu no Caramuru, aquela vez que caiu aquele barracão em cima do... Ah, sim. Era ele. Qual foi a data de chegada da senhora aqui em Itaipulândia, Aparecidinha? Foi em 66, em 10 de novembro. Na época, que idade a senhora tinha? Eu acho que era 18 anos. Eu casei com 18. Veio com 18. quem na época? Eu vim junto com a mudança do meu pai. Eles vieram de mudança e nós também viemos junto. O casal recém-casado. Sim. Quando chegaram aqui, em que comunidade e localidade se instalaram? Aqui nessa região mesmo. Aqui embaixo onde mora o céu. Daí tinha um pedaço de terra que o pai tinha comprado. E daí aqui, onde tem a placa do Gasparinho, ali pro lado de cima, eles compraram outro pedaço.
Daí a gente descarregou a mudança ali e levou lá embaixo depois. Nós fomos lá morar lá. Como é que era esse local onde foram morar? Tinha uma casa? Tinha capoeirão tudo em redor e tinha um ranchinho coberto de tabuinha lascada, assim, tirado do mato, né, lascado e assim, rodeado com coqueiro lascado e fincado no chão, e, assim, bem pequenininho, um ranchinho, só assim. E já tinha moradores morando próximo? Ah, tinha uns moradores ali, meio perdidos no meio do mato. A senhora Tinha dois aqui nessa linha aqui para baixo e tinha mais 2 ou 3 aqui, um pouco para cima ali onde tem essa moradora agora. Daí tinha ali na beirada de um careador. A senhora lembra o nome de alguma dessas famílias? Era o Domingo Tavares, tinha 3, tinha o Domingo Tavares, era o pai de Olindo Tavares e Laurindo Tavares. Esses 3 moravam nessa linha para baixo. E no dia que chegaram, como é que estava o tempo? Estava tempo bom? Estava chovendo? No dia que nós chegamos tinha sol. Nós chegamos bem ponto e meio-dia. Tinha sol. Mas até um pouco antes da noite ou no outro dia, não lembro bem, deu uma chuva. Até onde nós descarreguemos tudo num lugar só ali em cima. A mudança. Nossa e a do pai. Daí a nossa depois levaram um pouco de carroça e um pouco foi levado nas costas, dali até ali embaixo. E daí quando chegamos lá com o fogão, descarreguemos, coloquemos num lugar, daí que deu chuva, antes da noite. Mas choveu lá dentro daquele rancho por tudo. O fogão ficou vermelho de ferrugem. Daí a gente desandou no choro, porque não tinha outra coisa para fazer. Aonde a família morava antes de vir para cá? No Rio Grande, município de Iraí. Iraí. Lá moravam na cidade ou no campo? No interior, sim, na lavoura. E tinham terra própria? Sim, o pai tinha terra própria. Lembra quanta terra tinham lá? Ele tinha mais ou menos uma colônia, eu acho, até passava um pouco. Não sei nem quantos arqueiros dá, né? Mas lá chamavam em colônia, né? E tem uma quantia de arqueiro para dar uma colônia, né? Mas ele tinha bastante. E qual foi o motivo de sair de Iraí para vir aqui para essa região? Nós viemos na conversa do pai, porque já tinha vindo 2 tios, irmão do pai, para essas regiões para cá, né? E daí eu acho que foi mais esse motivo. Vamos ir para lá também, vamos ir para o Paraná, vamos ir para o Paraná. E o que assim ficavam sabendo sobre as terras aqui? Que informação chegavam lá? Que tinha que vir na frente, alguém que queria vir tinha que vir um na frente, olhar a região e comprar dos moradores que estavam ali, comprar como é que era que eles chamavam? Uma gleba. Compravam uma gleba, porque não tinha, ninguém tinha escritura e ninguém tinha nada, né? Então eles vinham e os que estavam ali, né, tinham entrado e marcado uma picada no meio do mato, essa região é a minha. Tiravam uma quantia de terra, essa é a minha. Assim fazia o jagunço, que na época tinha muito jagunço. Então a família comprou terra aqui. Daí comprou dos que já estavam aqui, que já tinha tirado a gleba deles, né? Daí eles já queriam ir embora, então eles venderam, sem escritura e sem... Então a família comprou terra sabendo que não tinha que não legalizada. Tinha, que não tinha ainda, mas que ia ter, futuramente ia ter.
E não tiveram medo de perder as terras? Acho que não, porque eles diziam que antes, tempo atrás, era mais perigoso, mas na época já estava melhor, já estava mais, né, aliviado, os jagunços já estavam indo embora, daí era pouca gente que atacava, como depois que nós já estava aí, daí tinha que eles atacaram até no Lajado Cedo. Veio uma parte de jagunço e queria tirar essa região ali, da onde está a Friela ali tudo. E daí teve um confronto ali, daí eles se afastaram. E no Portão do Cuí teve até morte. Também veio uma turma, né? A terra que tinha no Rio Grande, venderam ela lá? Não, quando o pai veio embora para cá, ele deixou a Regina e o Lírio, que era casado já, eles ficaram morando na terra, que era do pai, na casa e tudo, o pai abandonou lá e veio embora. E como é que ele comprou aqui? Ele engordou porco e fazia muita colheita de feijão, plantava bastante feijão, plantava milho. E daí engordava porco, e daí ele foi juntando o dinheiro, e daí ele veio para comprar. Quando vieram aqui para a região de Itaipulândia, de mudança, qual foi o meio de transporte utilizado? Daí nós pegamos 2 caminhões de lá para vir com a mudança. E quanto tempo durou essa viagem? 2 dias e eu acho que é uma noite. Mas de noite a gente não viajou, daí a gente pousou na estrada, saímos da casa e fomos na vila e pusemos na casa de um dos motoristas do caminhão. Já o caminhão carregado, tudo pronto, né? Aí no outro dia, bem cedo, eles carregaram o gado, porque um caminhão veio carregado com o gado e o outro com as 2 mudanças, né? Daí carregaram o gado bem cedo e daí a gente saiu, no clarear o dia a gente saiu de lá, com os 2 caminhões. E daí a gente veio, quando chegou em Baracão, daí a gente pousou. E depois viemos no outro dia para cá. Nessa mudança, o que veio junto? Além dos animais que a senhora já falou, o que mais que, assim, que tinha na mudança? Ah, tinha pouca coisa, porque a gente não tinha, que nem nós, não tinha, bem dizer, mudança. Porque era pouca coisa, dele sem casado, não tinha móveis, não tinha nada, né? O pai daí também não tinha, assim, muita coisa, mas a mudança, como normal, ele tinha, né? O que era uma mudança normal para a época? Fogão a lenha? Fogão a lenha, as camas, colchão, e mesa, cadeira. E os colchões, como é que eram? Os colchão era colchão com pai de milho dentro. Daí enrolava, amarrava com a corda, bem apertado, e assim veio os colchão. E daí veio 2 juntas de boi, uma era nossa e uma do pai, e 2 carroças. Tudo em cima Daí do também, caminhão. daí as carroças veio amarrada na carroceria dos caminhões, por lá de fora, amarradas as rodas, assim. E além das juntas de boi, vieram outros animais também? Sim, daí trouxemos assim um começo de galinha também, e daí porco, né? Os porcos vieram dentro do caminhão sorto por baixo da criação. E sementes também trouxeram alguma coisa? Sim, semente de feijão, semente de milho para plantar. Foi trazido arroz em casca, saco de arroz em casca, daí foi trazido saco de farinha de trigo, foi mandado moer, que coía trigo também, daí a gente trouxe farinha de trigo em cima.
E essas sementes, elas eram para plantar ou também para o consumo? O feijão? Que nem o feijão era para plantar e era para o consumo também, foi trazido. E daí o arroz também, a gente plantou também arroz. E veio mais outros tipos de alimento? Carne, banha? Veio banha, veio carne, que fritava a carne no panelão, acanhava, fritava e guardava nas latas dentro da banha. Daí a gente trouxe um tanto desse tipo de alimento também, a carne, banha. E os porcos para engordar, findar de engordar aqui, já porco grande também, daí que para findar de engordar, daí para quando terminava aquela carne já tinha para acanhar. A senhora disse que chegaram por aqui e que pararam ali perto do que é o trevo hoje, né? De acesso. Vieram de São Miguel para cá, ou de Missal? Que caminho que fizeram? De Medianeira. Daí até no Portão do Cuí tinha uma estrada, mas até do portão para cá não tinha estrada, era um cariador no meio do mato, onde os homens tiravam tora, né? Puxava com os caminhão tora. Daí ali por dentro a gente veio. Daí passamos bem ali onde que está o bueiro ali que vai para a Missala, ali não tem a baixadinha que tem o bueiro no asfalto, daí até ali, daí tinha aquilo lá, e daí para cá, daí precisou cortar galho, de foice e machado, e ir abrindo um pouco para poder vir com o caminhão, daí mais para cá, e daí foi subido num cariadorzinho e foi descarregado, tipo que nem por lá de cima do asfalto, lá onde tem a estradinha que vai lá para cima. Ali assim foi descarregada a mudança. E quem que fazia esse trabalho de ir cortando o mato, roçando? Eles, meu marido e o Os meu homens pai, que estavam... sim, que estavam juntos. Daí o meu sogro tinha vindo junto na mudança também, veio assim, para ver onde era, né? E dois, 3 anos depois ele também veio com a mudança, daí mais outra filha casada, daí. A senhora lembra o nome da pessoa que vendeu a terra para vocês? Essa terra, não, terra daqui do pai. Ai, quem que foi? Ai, agora me fugiu o nome dele. Era um sorteirão, sozinho, um homem. A senhora comentou antes que quando foram morar na propriedade, só tinha um rancho. Uhum. Quanto tempo moraram nessa casa? Nós moramos, dá para dizer, um ano e pouco. Moramos naquele rancho. Daí o pai fez um rancho aqui, logo atrás dessas bananeiras ali para lá. Daí tinha um capoeirão, sabe, ali. E daí foi roçado, ele quando veio roçou, né? E daí em redor um pouco e ele comprou tábua na serraria. E daí ele fez um ranchão para ele, de uma água assim só, comprido, uns quantos metros, 10, 12 metros eu acho. E daí ele fez de tábua de atravessado para não cortar as tábuas, para poder aproveitar depois, né? Daí ele fez tábua de atravessado, assim, fez um ranchão, um piso na terra só. E ali ele ficou morando, né? E essa casa que depois construíram, como é que ela era? Daí era madeira. E daí foi depois, então, eles fizeram, depois que nós estávamos ali, daí derrubaram o mato, desde ali do asfalto para cima, aqui tudo era mato, para lá também era mato, até lá no trevo. Eles derrubaram o mato e tiraram tora, levaram na serraria lá na placa Missal, com boi e carroça. De dia eles trabalhavam, de noite meu marido levava a carroça carregada com tora e com os bois, levava lá na serraria, e daí lá ele carregava
as tábuas que já tinha levado outra vez antes, né? Carregava de tábua e daí ele vinha de volta, daí ele ia dormir dele, sim. E assim ele fez, a gente mandou cerar para as duas casas, para o pai e para nós. Daí nós ficamos um ano lá embaixo no rancho, depois nós passamos a vir morar no galpão, que daí eles fizeram um galpão rodeado com taquara lascada e tabuinha, né? Tamparam com tabuinha, tiraram do mato, fizeram, né, as tabuinhas, e daí o pai e o meu marido, daí fizeram as tabuinhas e as taquaruçu eles cortaram nos nó da taquara, tudo assim, em redor com machado, tudo, e daí depois puxava assim e abria, fazia uma tábua lá e assim. Daí assim era a parede do galpão, né? E daí nós viemos morar nesse galpão, na varanda do galpão, rodeado com taquara. Enquanto que daí eles começaram a levar as toras. Daí eu já tinha a Gelsi, pequena, bem pequena. Ela começou a andar nesse chão daí não era chão na varanda onde nós fizemos para morar, fizemos um galpão grande, daí o galpão no meio era aberto, né? E no outro lado da varanda era para guardar o milho, para tratar os porcos e as galinhas. E no outro lado nós, então, morava. E daí ela aprendeu a caminhar ali dentro com o soalho de taquara, assim. Aquele soalho lá das taquaras abertas, e como a parede também era de taquara. E como é que era servida a propriedade daí aqui com água e luz? Não tinha. A água, daí nós fizemos um poço lá embaixo, no barranco da Sanga, assim, tinha uma vertente, como tem hoje muitas vertentes ali, né? Foi feito um poço lá. E daí a gente ia pegar água com o balde lá naquele poço para levar para cima, para gastar na cozinha, para lavar louça e lavar casa, tudo assim daí, né? Quando tinha casa antes, né? Porque no galpão não precisava nem lavar, porque nem vareio, a sujeira caía nas frestinhas para baixo e ficava branquinha. A taquara secou, né? Ficou branquinha daí. Então a senhora primeiro morou Lá embaixo no ranchinho, depois morou no galpão. No galpão. Daí depois que fez a casa. Sim, depois foi feita a casa do pai primeiro, depois eles mesmo fizeram, né? Daí depois foi feita a nossa, daí a Gelsi já estava com 1 ano e pouco, quase 2. Daí nós fomos morar na casa, então, que foi feita, casa de madeira. A senhora já comentou antes sobre a questão do jagunço, a disputa por terra. A família em algum momento se sentiu ameaçada aqui ou foi ameaçada? Não, aqui não, só os que moravam no Portão do Cuí, lá para dentro, lá para os fundos daí. Até aqui não chegou, daí nunca ninguém veio incomodar ninguém aqui. Quando vieram aqui para onde que hoje é Itaipulândia, a família comprou terra, então trabalhou com agricultura, né? Sim. O que foi plantado nos primeiros tempos? Era feijão e milho. Aí daí, depois que nós viemos morar no galpão, daí a terra então foi comprado do Miro Tavares, que morava logo ali atrás. Aí a nossa terra então era separado daquela do pai, então daí compramos depois que nós estava ali, demos a junta de boi do pai e a caroça do pai para comprar a terra. E daí uma safra de feijão ainda fizemos e paguemos. Depois paguemos para o pai de volta. Então, quanta terra era isso que deram a junta de boi e a carroça? Era 6 arqueiros. Agora, dá licença? Pode. Só para ver o que é que está acontecendo. Eu também achei que era meu. Não, mas tomei cuidado de baixar. Ontem, quando foi no meio de uma situação, aconteceu do meu Oi? buzinar. Meu, mas tá quente. Não. O que foi?
Aí ele vai passar aqui daí. Eu vou lá na estrada, né? Então tá bom. É. Não, tá bom, esse horário tá bom. Beleza, então. Não. Sim, essa já arrumei. Sim. Então tá bom. Beleza. Tá. Tá. Tchau, tchau. Desculpa. Então a senhora comentou que para comprar mais terra foi uma junta de boi, a carroça e uma safra de feijão. A safra de feijão de quanta terra que era? Olha, não era muito, porque não deu para abrir muito no primeiro ano, né? Não lembra quantas sacas de feijão? Não. E daí compraram com isso? Mas eu acho que 20. Umas 15, 20 sacos, eu acho. Com isso compraram quantos alqueires? 6 arqueiros. 6 e pouco, acho que era. Mas daí compramos ainda junto com meu cunhado, essa quantia. Daí nós paguemos assim, né? E ele ficou devendo para nós, né? Que nem fosse, nós paguemos junto a parte dele também, né? Daí ela ia até lá no trevo, como está hoje indo até lá no trevo, né? Essa área toda ali, desde aqui até lá, foi comprada então depois. Os produtos que a... Ui. Pode terminar. Os produtos que a família colhia, para quem vendiam? A gente vendia para Missalo, São Miguel, tinha os compradores que pegavam mais, era São Miguel que tinha. E também tinham criação de animais? Não, tinha vaca de leite, daí nós ganhamos, o pai tinha, né? Nós ganhamos uma nuviazinha de um aninho, acho, 1 ano e pouco, uma nuviazinha do pai, e daí esperemos ela crescer para dar uma vaca. E daí antes dela ser uma vaca ainda, daí compramos uma nuvia que estava para criar, e daí nós tinha também uma vaca. Daí depois, quando aquela, então nós tinha 2 daí. Mas demorou um tempo. A família... Vou virar aqui um pouquinho. Ah, sim. A família também chegou a cultivar hortelã? Não. Tinha gente em roda ali que daí plantava, ali no Buriti para cima lá. Tinha gente que plantou daí uma época, depois que nós estávamos ali, mas nós não. Só plantava feijão, daí plantava milho, daí nós... Mas era muito sofrido, muito. E quando chegaram aqui, já tinha um pouco de terra desmatada, né? Ou era tudo mato ainda? Não, mato fechado não, mas tinha, era capoeirão, assim, que tinha que uma parte cortar com machado, não dava para cortar com a foice, né? Mas daí foi roçado, tudo, e daí, que nem onde nós fomos morar ali embaixo também, em redor do rancho tinha capoeirão, assim, mas não tinha árvore grossa dentro. Então, daí mais era fumeiro, essas coisas, daí eles roçaram baixinho e foi queimado, foi a primeira roça plantada feijão. E tinha parte da terra comprada que tinha mato fechado ainda? Sim, era tudo quase. E como que foi feito o desmatamento disso? Tudo roçado a muque com a foice por baixo e depois derrubado as árvores com o cerote, assim, vem vai aquele. E tudo o pai, o meu marido, um pouco a mãe ia ajudar, quando ela podia ela ia ajudar. Eu ajudei um pouco depois que eu tinha a Gelsi já mais grandinha, já caminhava, eu deixava na casa da mãe, que tinha as outras minhas irmãs que ajudavam a cuidar.
Daí roçar, eu fui umas par de vezes ajudar a roçar dentro do mato, mas daí derrubar as árvores, daí não, daí era eles dois homens que iam derrubar. A senhora já disse que foi aproveitado árvores, levado na serraria para madeira. Sim. E além da madeira que foi usada para construir as casas, ainda foi vendido madeira? O que foi feito? Não foi vendido madeira. Era pouca madeira que tinha, porque a madeira boa já todo mundo já tinha tirado e vendido. Aí não era exatamente mato fechado, porque a madeira boa a turma já tinham tirado tudo e já tinham vendido. E ouviam falar de quem tinha tirado essa madeira? Os antigos donos? Não eram os antigos donos, era algum que outro que mandava tirar, então, mas era gente de fora, de longe, que vinha tirar madeira por conta, sabe? Entrava no mato, tirar madeira e levava onde tinha madeira, eles vinham cortar. Não sei quem que era. Depois de alguns anos, chegou também a questão da mecanização, a destoca. Sim. A família também fez a destoca da propriedade daí? Que era tirar os tocos. Olha, isso foi feito. Não foi feito. Foi feito assim, tudo tipo amuque, tudo com fogo. Onde tinha toco, fazia os montes de outra lenha, né? Que sobrava, que não queimou na época, né? Daí botava em redor dos tocos, queimava e contava podre, engatava a corrente e arrancava com os bois. Então foi feita toda a limpeza manual. Sim, tudo assim na base da força humana. Como é que era organizado o dia assim, o cotidiano, o dia de trabalho da família? Tinha a senhora e seu marido, que era um casal jovem, né? E tinha seu pai também com mais irmãos, né? Sim. Como é que era organizado o trabalho dos homens e das mulheres? Onde podia ir, que nem eu disse, para roçar, derrubar de mato, daí eram os dois homens, e daí a mãe ia de vez em quando ajudar para cerar, sabe? Puxar no cerote. Aí, às vezes, quando eles tinham assim mais folga, depois que derrubaram um tanto de mato, porque cada safra, cada ano, derrubava um pouco, né? E a gente foi abrindo, né? E daí, quando eles queimavam o mato, aí ficava assim uma pauleira que podia caminhar daquilo lá no asfalto só por cima dos paus e das taquaras. Não precisava pisar no chão, não pisava, porque ficava assim uma trama de galho, de árvore, de pau e das taquaras. Daí os homens iam entrar lá de machado e um pouco de cerote, aonde que tinha os galhos mais pequenos, as taquaras mais assim, daí eles iam cortando e iam fazendo a leira, assim, fazia um monte, assim, tudo. Daí deixavam um vão mais aberto, fazia as leiras. Depois queimava aquilo lá também. E daí a gente entrava para plantar. Às vezes milho, daí eles roçavam assim, ficava aquela coisa lá, e eles iam por cima daqueles pau e botava a máquina lá embaixo e plantava assim, os milho daí. Daí depois, quando estava seco os milho, daí quando estava madura, a gente ia com o facão, daí as mulheres iam ajudar. De facão, cortar as brotação para o milho poder sair fora. Daí depois ia quebrar os milho, então quando ia quebrar, daí eles faziam isso, cortavam assim de machado, abria os eitos para poder entrar com a caroça até uma parte, né? Daí depois puxava o milho com o cesto, derramar dentro da caroça para levar embora para casa. E o trabalho de lavar roupa, limpar a casa, comida, esse? Daí a gente ia de manhã, quando estava mais aberto, um pouco que plantava feijão, tanto carpi, que nem arrancar feijão, bater com manguá, sabe, a muque, batia o feijão. E daí a gente ia sempre junto.
Daí de manhã tomava café, fazia fogo no fogão a lenha, botava feijão e mandioca, 2 panelas lá no fogo, botava um baita de um pedaço de lenha dentro do fogão e ia para a roça. Daí de meio-dia vinha, acendia o fogo, a mandioca e o feijão já estavam cozidos, era só dar mais uma fervida, a mandioca escuria, daí a carne, daí a gente tinha na lata, aí tirava um pedaço, 2 lá de carne, conforme a gente ia gastar, naquela hora de meio-dia, tirava, botava na panelinha, esquentava, cozinhava o arroz e daí estava feita a comida. E na sua E daí família? ia para a roça. Na minha família também, daí era assim. Daí eu fazia isso e daí ia para a roça. Às vezes ia um pouquinho depois dele, daí ele já ia na frente, porque comia e ele ia tratar os porcos e tratava os boi e daí já ia para a roça. E daí eu então lavava a louça, se precisava buscar água lá embaixo no poço, a gente ia lá com o balde, buscava água, trazia, e daí que tinha a nenê já mais grandinha, mandava ela lá para a mãe, que as meninas ficavam em casa, a Lorena e a Tereza. Então mandava ela lá para elas cuidar e eu ia para a roça. Mas quando ela era pequenininha, eu levava ela num colchãozinho, num saco, com paia de milho dentro, e daí uma cobertinha para botar por cima, o guarda-chuva, e daí a gente ia carpir no meio dos tocos, ou arrancar feijão, o que podia, o que tinha para fazer lá na roça. Ela era bem pequenininha, assim eu fiz com os 3. Levava ele junto, botava na caminha atrás de uma moita, fazia a caminha lá no chão, botava deitada e daí eu ficava por aí meio mais perto trabalhando e eles iam mais longe. E daí eu cuidava ali, ia na sombra, dava mamar e voltava a trabalhar e deixava lá. Quando estava mais grandinha, botava uma caixinha de madeira, levava e botava ela lá dentro da caixinha. Nos primeiros tempos, assim, já contou que tinha a carne e tal. Como é que se organizaram para a alimentação? E quando precisava adquirir algum produto, comprar? Para comprar era difícil daí. Ele ia lá em Itacorá, de bicicleta, ou então ele ia na Missal, de bicicleta. Daí ele comprava um pacote de farinha de trigo para botar junto no pão. Daí isso durava mais de mês, o pacote de farinha, porque a gente botava assim, fazia 2 pão, botava um punhado assim, tipo de farinha de trigo dentro. O resto era farinha de milho. E amassava para 2 pão e assava no fogão a lenha. Até que queimei tudo o fogão a lenha de tanto fazer pão. Um dia sim, um dia não, eu fazia 2 pão dentro do forninho. E o que mais compravam além da farinha? E daí comprava farinha, sal, açúcar. Mas isso não era sempre que tinha que comprar, daí porque não ia gastar muito. E daí a gente não comprava muita coisa, não. Era pouquinha coisa, só assim, a farinha de trigo, bem cuidado, só para ter uma misturinha, né? Daí o milho a gente debulhava e levava no moinho para moer, trazia farinha. E onde Daí tinha era moinho? assim. Aqui no Caramuru tinha um moinho e na placa Missal também tinha um moinho que fazia farinha. Aí no Caramuru, na época, só tinha moinho e eu acho que umas 3, 4 ranchinhos também. O resto era mato em redor. Tinha uma picadinha que ia até lá, né? No Caramuru, ali onde está os meli, que por ali assim era o moinho. E daí era mato também. E nas horas de folga, de lazer, o que faziam para se divertir, passar o tempo? Não tinha folga, não tinha lazer. Até nem domingo não parava. Tinha sempre uma coisa para fazer, tratar os bichos e ficava em casa. Alguém da família chegou a caçar, fazer caçada? Meu marido ia de vez em quando, domingo de manhã.
Daí, se não tinha, assim, para arrancar feijão, uma coisa que precisava fazer urgente, né, cuidar, então ele pegava. Nós tinha 2 cachorrinhos, foi trazido 2 pequenininhos lá de baixo, então a gente tinha os 2 cachorrinhos. Daí ele chamava os 2 e pegava a espingarda e ia no mato. Mas não achava caça. Ele ia no mato, daí lá, de vez em quando, de noite, eles caçavam tatu. Tatu até que eles pegaram até bastante vez. E o tatu também era consumida, a carne? Ah, comia carne. Gostavam? Aham, era boa a carne de tatu. Daí eles limpavam bem, né, e lavava com bastante vez na água, deixava em molho dentro da água e tudo, depois temperava bem e assava. E pescaria, participavam? Não, pescaria não tinha onde pescar. Não ia. E clube, bolãozinho, essas coisas, a senhora chegou a participar? A clube de mãe, daí, mas depois que eu tinha os filhos casados, já tudo. Depois de bem. E as crianças, como é que elas passavam o tempo? Qual era a brincadeira preferida? As brincadeiras, assim, de boizinho de sabugo e bonequinha de espiguinha de milho, quando eu tinha, né? E eu fazia as bonequinhas de pano para elas brincar. Ficava assim, não tinha muito que brincar e também brinquedo, assim, a gente não tinha para comprar, né? Nem. Quando a família veio para cá, tinha rádio? Rádio. Não. Depois que nós estávamos aqui, eu acho que uns 5 anos já, eu acho que era. Uns 6 anos, não sei, nós fomos para o Rio Grande passear de volta onde nós estávamos. Daí lá tinha um primo dele que tinha um rádio. Daí ele comprou o rádiozinho do primo dele. Daí a gente tinha o rádio, daí senão não tinha nada de coisa, era só mesmo escutar os passarinhos cantar quando tinha um. E televisão, quando tiveram? E foi anos depois. Eu já tinha as meninas grandes, já, a mocinha, daí veio sem a luz, que daí conseguíamos botar chuveiro, senão não tinha. Aí tinha, assim, fizemos na casa de madeira, daí fizemos uma escada, ela era harta de cepo, né? Daí a gente fez uma escada da cozinha para descer embaixo no porão, daí fizemos o banheiro lá embaixo, mas a água fria. E aconteciam bailes já na época, ou demorou para acontecer? Na época que eu tinha as meninas já grandinhas, daí aumentou mais morador, porque daí aqueles que tinha foram embora e veio outros, né? Daí tinha logo aqui em cima, por lá de cima da estrada, daí tinha 3, 4 ranchinhos. E daí tinha um deles, tinha pai e filho, e daí 3, 4 filhos casados que morou. Fizeram casinha tudo perto do pai, né? E daí teve um que fez uma casa mais grande, daí de madeira, e daí ele fazia baile lá dentro da casa. E daí tinha músicos que vinham tocar? Sim, só que nem lembro quem que eram os músicos. Mas daí a senhora e seu marido foram nesses bailes? Não, eu ficava com as crianças. Ele foi junto com o compadre dele que veio, que era primo meu, né? Daí eles foram 2, 3 vezes ali de noite no baile, mas daí eu nunca fui, porque tinha que levar as crianças junto, não tinha onde botar lá, não tinha lugar onde. Nunca fui, eu não, nem de sorteira, nunca fui no baile lá antes de casar. Nunca, daí eu não sei dançar, não sei nada. E Só olhar. como é que era a relação com os vizinhos, com a vizinhança?
Olha, tinha esses 2, 3 moradores ali para baixo, daí lá no trevo tinha um que tinha uma casa de madeira, uma casa boa, de soalho, tudo. Era... Mas se davam bem com esses vizinhos? Sim, daí até quando eu tive a menina, daí precisou comprar umas galinhas, daí a gente foi lá, Lourenço, acho que era o nome do homem. Daí a gente foi lá comprar. E daí uma época depois, tempo depois que nós já estava aqui, daí ele arrumou lá, fez uma cancha de bocha. E uma cancha dos cavalos correr também. E onde ficava isso? Próximo ao Ali, trevo? ali, por lá de lado, ali no trevo, né, mas na parte por lá de lá do asfalto. E a família também com os vizinhos fazia os mutirão, puxirão que eles falavam? Fazia com os vizinhos, depois começou a fazer, quando entrou mais vizinho, daí fazia. Chamava, quando eu tinha roçada bastante para fazer, daí chamava, roçava um eito, ou então derrubava mato. Um eito no dia daí, porque chamava os peões junto, ajudar, né? E dava almoço e Depois iam na roça depois deles. ia na roça deles. É, quando chegaram aqui, ou logo depois, já tinha escola no Buriti? Não, não tinha escola. Era tudo mato no Buriti quando nós viemos. Daí uns anos depois, anos depois, daí, sei lá quantos anos depois, não muitos anos depois, que daí veio aquela família do Silvestre e da família da Lourdes, o pai dela, tudo eles vieram também. Depois de nós, né, que daí abriram, daí eles botaram a serraria, tinha serraria ali, daí foi botado escola, através de São Miguel. Teus filhos estudaram? Daí eles começaram a estudar ali, no Buriti, daí. E igreja? Daí a igreja era feito terço ali na escola, um tempo, daí depois foi feita a igreja também. A família da senhora de que religião que é? Católica. Católica. Sim. Então foi usada a escola também para... Sim, para fazer terço e daí fazia só terço, em domingo, né, de manhã. Mas depois logo daí foi feita a igrejinha, daí... A senhora lembra como é que foi feita a igreja? Quem fez? Fizeram de madeira, daí foi feito assim, chamado todos os vizinhos, tudo que participava ali nesse lugar, chamaram para ajudar. Não sei quem que era o cabeça da obra, né, mas eu sei que daí foi feito assim, em comunidade, todo mundo deu uns dias de serviço e fizeram ela, daí o meu marido também foi ajudar. Fizeram a igreja daí assim, de tábua, né, assim, cada um foi ajudar um pouco. Aí nós participávamos lá também. E dos terços, quem que era a pessoa que organizava, fazia os terços? Daí quando começaram a fazer terço, foi depois que tinha o Silvestre ali, daí era a família deles e do Anchal, Antônio Anchal, que tinha também, que veio na época 3, 4 famílias deles assim junto, né? Daí eles tinham as moças, daí tinha que nem a Lourdes, que é a esposa do Gilberto, daí eram tudo sorteira, tudo umas moças novas, tinha o Anchal tinha 2, né? E daí elas que puxavam terço e daí fazia. E da onde que vinha o padre? O padre vinha de São Miguel. Lembra do nome? Dei uns quantos daí, agora não lembro dizer como que era o nome. A senhora já comentou também sobre a questão do comércio, que no Itacurá
o missal, né? Uhum. E lá Daí- em Itacorá ele tinha que ir sempre para buscar vacina, quando era para vacinar o gado. Daí, quando começou para vacinar, ele tinha que ir lá. Como é que ia daqui até o Itaporá? Ele ia de bicicleta, não tinha outro jeito. A senhora não lembra quantos quilômetros dava daqui até Itaporá? E assim, a questão do comércio, além das vacinas, das coisas básicas para alimentação, quando era para comprar roupa, calçado, onde iam? Ah, daí quando eu comecei, que precisava comprar isso, que já tinha os filhos já crescidos, que precisava comprar para ele, daí ia em Medianeira. Daí ia a pé até lá na Vista Alegre, daí lá pegava ônibus e daí ia para Medianeira. Aqui não tinha ônibus ainda. Não, aqui tinha uma Kombi que ia para São Miguel, mas a gente achava melhor ir lá e ir para Medianeira. E daí a senhora comprava E- a roupa pronta ou comprava o tecido para costurar em casa? Comprava tecido, a maior parte comprava tecido e eu que costurava. Daí foi até que deu para. Quando eu tinha o segundo dos fios, pequenininho, onde já deu para comprar a máquina de costura, né? Daí eu comprava os tecidos e costurava. E o enxoval dos bebês era tudo costurado. Tudo costurado em casa. Quando eu não tinha máquina, a mãe tinha máquina lá, daquelas pequenininhas lá que tocava a mão assim. Daí eu costurava na máquina dela. E quando alguém ficava doente, que precisava de atendimento da saúde, como é que Daí faziam? tinha que ir lá em São Miguel. Uma época daí, quando eu tinha a Neide pequenininha, daí tinha na Missal. Já tinha um tempo antes de eu ter ela, já tinha médico em Missal. Até eu me tratei um tempo em Missal, depois eu passei a tratar em São Miguel. E ela era pequena ainda, né? E daí depois fui para Medianeira. Medianeira fui desenganada do médico, voltei para São Miguel de novo. E daí eu estava delirando, vendo anãozinho vindo na beira da cama, sabe? Vinha os anãozinhos com um saco branco, eles também em dois, um casal, com aquele saco branco assim na beirada da cama, me chamando, vem, vem com nós, vem. E eu estava sozinha lá no hospital, porque não podia ficar ninguém lá, né? Eu sozinha lá, e era amarelão que eu tinha. Eu estava tão fraca que eu estava vendo visão, né? E daí demorou até que eu consegui, tipo, acordar. Parecia que eu estava sonhando, uma coisa assim, em vez de eu estava passando mal, né? E até que eu consegui puxar na campainha lá. Daí as enfermeiras vieram ver, senão eles usavam sempre a porta fechada, não deixava ninguém entrar, não podia nem ir visita, nada, porque era amarelão e pegava nos outros. E esses tratamentos E, todos eram particulares, tinham que ser sim. pagos. Uhum. Como é que a família se organizava para conseguir pagar esses tratamentos? Ah, era o dinheirinho que a gente colhia feijão, vendia porco. Sempre tinha três, quatro porcos de vez em quando para vender, né? A gente poupava assim, segurava apertado para não gastar. E daí ele ia lá. Depois, quando a gente precisava, daí a gente gastava lá. No Itacorá, chegaram a utilizar o hospital que tinha lá? Não, nenhuma vez. Só ele ia para as vacinas e daí ele aproveitava comprar alguma coisa que precisava em casa, então. Daí até depois deles grandes já, que nem eu disse que eu tinha já os três já, e a Neide já era grandinha, né? Daí o rancho, daí a gente podia fazer rancho, né? De comprar coisa, né? Daí eu ia para Medianeira, eu ia a pé lá na Vista Alegre e daí pegava o ônibus e ia comprar na Trento, em Medianeira. Daqui a Vista Alegre dá o quê? Quantos quilômetros? Olha, não sei, acho que dá uns 7, eu acho.
7, 8 quilômetros, eu acho que dá. E com relação aos partos, como é que eram feitos para ter bebê? Foi os primeiros 2 foi a parteira. Uma mulher morena que morava, uma morava lá e depois outra morava aqui embaixo. Foi chamado, disse que ela era parteira, foi chamado e ela veio e fez o parto ali em casa. Demorou muito tempo o parto, o trabalho de parto até nascer os bebês? Ah, demorou. Que não demorou a Neide, daí a Neide foi rapidinho, daí, mas a primeira, a Gelicida, aí demorou bastante. Daí eu estava entregue já, não tinha quase mais força. A senhora falou que os E dois daí, daí era só eu e o meu marido e a parteira. Só. Ninguém estava junto. E a Neide daí nasceu onde? Aqui em casa também, mas daí ela nasceu, também era com a parteira, mas foi rápido. Daí eu fui tirar leite, levantei de manhã, fui tirar leite e vim para dentro. Chamei o meu marido que estava tratando os porcos, vem pegar o balde aqui com leite que eu não consigo levar mais. Já estava sentindo as dores, daí chamei ele levou o balde de leite para dentro, daí eu tinha minha sogra que morava junto. Não, ela já morava separada. Daí chamei ele levou o balde de leite para dentro e eu fui para dentro também. E daí arrumei o leite ainda, que tinha que arrumar para fazer queijo. Arrumei na panela para fazer o queijo e daí me lavei as mãos, lavei os pés dentro de uma gamelinha de madeira que nós tínhamos, lavei ali os pés e fui para o quarto, deitei e veio aqui embaixo, para cima do Buriti ali morava a mulher. Ele foi lá chamar e a mulher veio, até que ela chegou eu já tinha ela. Ela chegou eu já tinha ela. E farmácia, quando precisavam de remédio, onde que recorriam? Era lá na Missal, que tinha farmácia. O doutor era o Guido Pérez, o nome do doutor que tinha na Missal. E a farmácia era uma mulher, uma alemã que tinha, como é que era? Não lembro mais o nome da farmacêutica. Eu sei que tinha uma farmácia bem na frente do hospital. Daí era lá. Que tipo de remédio costumavam comprar na época, nos primeiros tempos? Era comprimidinho de Meioral para dor de cabeça, ou uma coisa assim, só não precisava remédio. Eu comecei a me tratar, comecei a ficar doente depois que eu tinha a Neide pequena. Eu tinha ela pequena, daí começou assim. E daí cada ano, quando era assim, tipo nessas épocas assim de bastante calor, me atacava dor no lado e era infecção no sangue. Dava uma dor no lado, assim, uma dor no lado da barriga que eu não aguentava, eu tinha que sair às pressas pro hospital, que eu não aguentava de dor. Daí eu ficava 1 dia, 2 dias lá internada e dava um remédio no soro e coisa lá, daí fazia um exame, infecção no sangue. Aí dava lá uns remédios, não sei nem que tipo era. Daí, todo ano fazia isso. E a família costumava fazer bastante remédios caseiros? A gente fazia bastante chá caseiro. Quando tinha gripe, ou assim, para amarelão nós fazia, porque o meu marido, daí, uns anos antes de casar, ele tinha amarelão. E daí, acho que umas 2 ou 3 vezes depois que nós era casados, atacou o amarelão também. Daí nós fazia xarope caseiro para ele. E o sogro, pai dele, daí benzia para o amarelão. Daí ele benzia e fazia o xarope, daí ele ficava bom. E quando as crianças eram pequenas, como vieram, tinha campanha de vacina já? Não, tinha nada. Nada. Sobre a segurança, tinha policiamento?
Só se de repente tinha, tipo, São Miguel, assim, na missal, mas a gente nem sabia se tinha ou não tinha, né? Porque a gente... Eu, bem dizer, quase nunca saía só. Era ele que podia ir de bicicleta, daí ele ia buscar as coisas que faltavam e eu ficava com as crianças sempre, né? Eu nunca saía, eu comecei a sair depois que eles já estavam grandinhos já, que daí, né, que eu fazer as compras, daí. E daí eu ia lá de ônibus, então eu comprava até encher um saco de farinha de trigo, nós dizia, né? Um saco, nós comprava sempre um saco, era feito de algodão, né? Daí tinha lá na Trento para a gente comprar o saco pronto. Aí quase cada vez que eu ia, eu comprava um saco daquele. Daí eu enchia o que dava para amarrar de compra, que eu comprava. Amarrava aquele saco, daí eles levavam na rodoviária, e da rodoviária, daí eu vinha até Vista Alegre, com ônibus. Daí como trazia a compra E para em daí, casa? depois da Vista Alegre, ele sabia o horário do ônibus que vinha já, né? Ele ia lá me esperar de bicicleta. Daí nós trazia aquele saco e nós dois em cima da bicicleta, e daí nós vinha embora para casa. A senhora já falou que ia uma Medianeira. E quando que começou a ter ônibus para ir a São Miguel? Para ônibus mesmo demorou bastante. Mas daí, na época, quando nós viemos, daí passava lá por cima, não sei onde é que passava lá, que saía em São Miguel. Passava na Estrada da Santa, não é isso? Não, não era na Estrada Santa, era mais lá, não sei por onde, lá para beirada do rio, acho, não sei onde é que era, que tinha uma estrada. E que às vezes passava lá e às vezes passava por aqui, daí, porque daí aqui tinha tipo um careador até no Caramuru e até na Aparecida. Na Aparecidinha era, né? Daí eu tinha um comérciozinho lá na Aparecidinha. Então tinha uma Kombi que fazia o trajeto. Daí quando o meu marido, acho que nós estava 2 anos ou 3 anos, não sei, tinha eleição em São Miguel para prefeito. Daí eles tinham que votar. Daí eu não tinha título, ele tinha. E votaram em São Miguel. Daí ele tinha que ir em São Miguel. Daí ele saiu de manhã cedo para esperar essa Kombi lá no Lajado. Daí era que ia vir, não sei por onde, que ele ia pegar lá no Lajado. Ele foi a pé lá e daí era um dia que estava chovendo. E eu sei que ele veio de noite para casa, porque eles tinham que empurrar a Kombi quase toda a estrada, que ela não podia, tinha muito barro. Ele foi votar lá em São Miguel. E Aparecidinha, quando que a senhora conheceu, começou a ir para lá? Aí que eu comecei a ir lá. E foi muitos anos depois que eu tinha... Depois que as meninas começaram a ir na aula para lá. Primeiro. Aqui a propriedade não foi atingida pela Itaipu, né? Essa região aqui, a Itaipu não indenizou nada, né? E quando a senhora e a sua família ouviram falar sobre emancipar a Aparecidinha, criar um novo município, como que chegou essa notícia? O que o pessoal falava sobre vantagem ou desvantagem do novo município? Que era bom, porque daí era perto, porque daí lá em São Miguel era muito difícil para ir, daí aqui era bom, era muito bom fazer município aqui, daí, nossa, daí estava todo mundo contente que ia sair município. Das perguntas que eu tinha para fazer, eu fiz, mas se a senhora tiver ou quiser comentar mais alguma coisa ou contar alguma história que a senhora acha que foi interessante nesses anos que vive aqui? Algum fato que aconteceu, que marcou muito? Nem lembro agora o que eu vou dizer que era interessante.
Mas então, Carmen, a gente O tem... mais interessante que eu acho é que o nosso município aqui, a nossa região, ela é abençoada mesmo, muito bem abençoada. Nós moramos num cantinho, num pedacinho do céu, sempre digo. Valeu a pena enfrentar tudo e viver aqui hoje. Sim, e viver aqui hoje. Que a gente é livre até dessas tempestades, essas enchentes, essas coisas tristes que a gente escuta em outros lugares, né? A nossa região não tem isso. Que bom, né? Mas então tá. Nos agradecemos, Carmen, pela sua atenção, pelo seu tempo.